esta é a melhor hora. Sossegada, tranquila, nem sei as horas, nem sei se é o pôr do sol, é quase pôr do sol, é quase sábado, é quase sábado. É um dia que vamos comemorar o dia da criação. E neste dia a gente costumava fazer grupos de oração, estudos, cânticos, com a viola, com a guitarra. Vocês lembram-se disso? Eu recordo-me. Eu tinha 18, 19, 20, 25, 30. Ia às noitadas, como se costuma dizer, para o fado. Não. Ia para o estudo da Bíblia. Nós estudávamos quase até às 10 da noite, 11 horas. Íamos falar com as pessoas à casa das pessoas mesmo. Íamos com o Zé Augusto, assim com as pessoas que nós gostávamos. Pois, aquelas pessoas que nós gostávamos, porque elas gostavam da Bíblia. E muitas vezes juntávamos na casa de uns irmãos e eles liam, vamos ler os tremensários, vamos estudar o tremensário. Nesse tempo ainda não era o que era hoje. Antigamente não se sabia tanto. Quer dizer, eu andava a estudar, era como um discípulo. E todas as lições eram importantes. E sempre achei que todas as lições eram importantes. Todas as vezes que alguém passava uma lição, diziam, esta lição é muito importante. É uma das mais importantes. E cada vez que a gente vai estudar o tremensário, ainda tenho a certeza que parece que acha que é a melhor lição. E é realmente, cada vez é mais importante. Cada vez as lições atingem um objetivo maior. Nós começávamos a estudar, por exemplo, do Gênesis e já estamos a estudar, por exemplo, no Apocalipse. Quer dizer, nós andámos a estudar durante 40 anos, ou há quem ande já a estudar há 50 anos, e há quem anda a estudar quase há 70 anos e ainda anda a aprender. E ainda diz que não sabe tudo. E eu acredito. Com 70 anos, eu conheço muitas pessoas realmente, com 70 anos já tenho uma rica idade, não é? Nunca digo a minha idade, para que vocês pensem qual é a minha idade. Então eles estudaram e têm sempre que aprender. Então vocês querem aprender alguma coisinha comigo, não é? Pois é. Fizeram uma pergunta esta semana. Se a Igreja Adventista é a Igreja verdadeira. Se não fosse a Igreja verdadeira, eu não falava dela, não é? É um código, não é? Isto é tipo dizer, vem da minha igreja, não é? Mas olha, considerem que eu digo bem e nunca recebi lucro nenhum. Nunca tive lucro. Só tive às vezes, chatice por dizer que a minha igreja é verdadeira. Mas pronto, vamos deixar essas questões de lado e vamos ver o que a Bíblia diz. E eis que se aproximando-se dele, um mancebo disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Porque me chamas bom? Não há bom senão um. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. A resposta que muitos dão é óbvia, que é esta. Está certo. Só que, se fores para a igreja evangélica, eles também dizem que guardam os mandamentos. Se for para a igreja presbiteriana, eles também dizem que guardam os mandamentos. E então, ainda se for para a igreja católica, eles também dizem que guardam os mandamentos. Olha o que acontece aqui. Disse-lhe ele, o mancebo: Quais? Ficou muito admirado o mancebo. Parece que não guardava os mandamentos. É quais? Então, eu não tenho guardado. É o que eu queria dizer. E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra a teu pai e a tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o mancebo: Espera aí, Jesus. Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me ainda falta. Jesus não disse os mandamentos todos. Sabem porquê? Porque o mancebo disse: Mas espera aí, eu já guardo os mandamentos. Jesus não mencionou aqui o sábado, sabem? Mas se Jesus continuasse a dizer os mandamentos, mencionava o sábado,
mencionava as esculturas. Atenção que ele mencionou: não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isto resume os 10 mandamentos. Mas, de uma forma de síntese, aqui Jesus só falou na parte dos 6 mandamentos, dos últimos restantes, e os outros, e os primeiros 4. Onde é que eles estão? É interessante que Jesus pouco falou do sábado. Porquê? Uma razão óbvia. Não precisava de falar o sábado quando todos já estavam a guardar um sábado. Todos ali, os judeus, os escribas, os fariseus, os sacerdotes, todos eles guardavam o sábado. Jesus não ia fazer nada com o sábado. Quer dizer, Jesus fez com o sábado um dia de deleite, um dia de descanso, santificou, abençoou. Jesus é o Senhor do sábado. Diz lá em Marcos, diz lá em Lucas, diz lá nos Evangelhos que Jesus é o chefe, é o comandante, é o Senhor, é o pastor do sábado, é o Deus do sábado. Portanto, porque é que Jesus havia de falar do sábado? Por uma questão muito simples. É que eles guardavam o sábado. Não falou. Sinceramente, Jesus não poderia falar mais do sábado do que eles. Porque eles falavam tanto do sábado que o problema deles não era o sábado. O problema deles era aceitar Jesus. Era ou não era? Vocês se lembram que eles rejeitaram Jesus desde o princípio até ao fim do seu ministério. Portanto, o problema para os judeus, de uma maneira geral, a quase todos, rejeitaram Jesus. Fora a exceção, não é? Do Pedro, de João, de Mateus, daqueles grupinho pequenininho, só que estes aceitaram Jesus, os outros não. Acontece que hoje em dia toda a gente agora aceita Jesus. Os evangélicos, os católicos, quase que até diria os muçulmanos. Todos aceitam Jesus. Só que o problema é que Jesus é só de boca. É só o Senhor, 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 Senhor. E Jesus diz muitas vezes: porquê é que me chamais Senhor, Senhor, se não guardais os meus mandamentos? Então aqui, na Bíblia ficou bem claro, em vários aspectos, em várias passagens do Apocalipse, que o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Reparem, o resto, a semente, o resto que é o pequeno grupo do fim, diz que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Ora, os mandamentos de Deus já sabem quais são os 10. E o testemunho de Jesus? Pois é. É que o testemunho de Jesus, diz em Apocalipse 19:10, que é o testemunho de Jesus, é o Espírito de Profecia. O Espírito de Profecia. Eu tenho aqui uma folha do Espírito de Profecia. Olha, é um Mid Character Personality. Volume 1, página 61. Raven Herald, 20 de julho de 1912. Eu tenho vários livros. Eu tirei este de uma meditação matinal. Tenho vários livros do testemunho de Jesus, dos testemunhos seletos, do desejo das nações, do grande conflito, aos pés de Cristo, do serviço cristão, parábolas de Jesus. Eu poderia citar aqui Patriarca de Profetas, Profetas e Reis, e não ia fechar os livros, que eu tenho muitos livros que ainda não os li até. Li em parte, mas o que eu li mais principalmente foi o grande conflito, o desejo das nações, aos pés de Cristo, o serviço cristão já o li quase todo, o livro de educação, o livro Ensinai, os ensinos de Jesus, ou parábolas de Jesus. Há muitos livros que eu quase os li todos, os devorei. Porque é que nós temos o testemunho de Jesus? Ou seja, o Espírito de Profecia. Para nos guiar em toda a verdade. Se há dúvidas sobre um assunto da Bíblia, o Espírito de Profecia é como um dicionário. A gente procura o texto bíblico e tem uma dúvida. E vai ao Espírito de Profecia e encontra a chave. É claro que não podemos isolar textos, não podemos isolar. E muita gente isola textos, mesmo da Bíblia. Isola textos. Querem ver o que é que dá para fazer com um texto? Vou exemplificar. Está aqui bem marcado. Eu ainda agora tive... Esperem aí. Só para não ficarmos por aquilo que eu li, não é?
está em Tito. Vocês ajudem, por favor, aí. Esperem um bocadinho. E agora? Agora tem que esperar. Se não esperarem, não sabem. Então, em Hebreus, Filemão, Tito, cá está. Tito. Está aqui. Se isolarmos este texto, é assim. É Tito 2, Tito 3, 9. Diz assim: mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vás. Aqui está um texto que muitas pessoas dizem: aqui não vale a pena falar sobre leis. E inclui aqui os 10 mandamentos. Não entres em debates. Está certo o texto. O que ele diz é para não entrar em debates acerca da lei. É escusado. Não há debates. Mas se isolarmos o texto, ficamos com a ideia que a lei de Deus não é precisa. Mas reparem, se nós não isolarmos o texto, vamos abrir o leque. E vamos continuar a ler. Vamos agora ver o que é que o apóstolo estava a querer dizer. Ou seja, o que é que está antes, o que é que está depois, qual é o parâmetro, qual é o assunto total para não ficar isolado o texto. Se repararem no versículo 10 do capítulo 3, diz assim: ao homem hereje, depois de uma ou outra adversação, evitam. Não antes em questões loucas com eles. Não debates mais. Acabou o assunto encerrado. Aqui está a dizer: não andes a discutir com ele. Se ele não quer receber mais os 10 mandamentos, não quer receber a doutrina, a sã doutrina, diz ao homem hereje, depois de uma outra adversação, evitam. Acabou. E para ficar mais esclarecido o assunto, aqui o Tito responde assim. Acho que é uma carta de São Paulo. É Paulo, servo de Jesus, é o apóstolo Paulo, que escreve segundo os eleitos e conhecidos da verdade, é segundo a piedade. Ele está a escrever para Tito. E ele diz assim: sabendo que esse tal, no versículo 11, sabendo que esse tal está pervertido. O que é perversão? É a transgressão à lei de Deus. E continua o texto: e peca. Então, estando já em si mesmo condenado, outra vez condenado, só a lei de Deus é que condena. Se o próprio Jesus não condena, se iliba, se salva, se dá graça, e ao transgressor dá de graça justificação pela fé, ao transgressor que não quer mais a lei de Deus, que recusa-se a andar, a atender ao chamado, diz que está condenado, já em si mesmo está mesmo condenado. Tito 3,9 dizia: não andes em questões loucas, nem debates doutrinários, nem acerca da lei. Pois não é preciso. Vou contar uma história. Um serralheiro queria comprar um sarrote. E onde é que ele ia comprar um sarrote? Acho que ele tinha que ir a um armazém. E ele foi a um armazém de ferragens, de tintas, de tubos. Chama-se isso aqui em Portugal, é uma drogaria. Pronto. Podem chamar um armazém de muita coisa. Mas ele entrou numa drogaria. E perguntou assim lá dentro. Ele começou a ver cilindros, tubos, luvas, martelos. E começou a ver e encontrava sarrotes. Bem, ele perguntou assim, lá dentro: desculpem lá, mas isto aqui é uma drogaria? É uma loja de vender ferramentas? E eles começaram todos a olhar para ele e disseram assim: mas que raio de pergunta é esta? Então ele entra numa loja de ferragens, de vender martelos e pregos, e está-me a perguntar se isto é uma drogaria? Amigos, o que eu estou a dizer é uma parábola, isto não aconteceu. Muita gente entra em debates só para entrar em questões loucas, só para nos chamar de atrasados mentais. Então,
Se nós estamos a guardar os mandamentos da lei de Deus, se temos a Igreja Adventista sétimo dia, e alguém diz qual é a Igreja verdadeira? Bom, a gente olha de alto a baixo e diz assim, tolo, louco, não está a ver que nós estamos diante de Deus? Bom, é um ponto esclarecedor, que a Igreja Adventista tem o testemunho de Jesus Cristo, tem o Espírito de profecia e guarda os mandamentos da lei de Deus. E eu não falei da questão do sábado, que dava um grande debate. As questões que as pessoas põem não é dúvida. Não é dúvida. É presunção, orgulho, vaidade, errante. Aqui, olha, fica o texto para eles. O homem hereje, depois de uma e outra vez de falares com ele, de advastá-lo, evita-o. Não fales mal. Eu tenho muitos amigos que sou amigo por eles serem meus amigos, não é porque eles guardam os mandamentos da lei de Deus, porque eu sou amigo deles. Continuo na mesma igual, eu não mudo. Se tem que lavar um prato, se tem que lhe dar um pão, se tem que lhe ajudar, se tem que lhe dar uma palavra, se tem que lhe dar bom dia, eu continuo igual, o mesmo. Mas não vou falar acerca da lei de Deus, que não vale a pena. Evito. Porque eu já falei. Ora, continuando, nós vamos dizer que encontrei mais uma fita. Eu gosto muito de fitas para marcar a Bíblia. E vai ficar marcado esta história na minha Bíblia. A minha Bíblia está cheia de histórias destas. Deus quer que vocês estudem muito a Bíblia, que leiam textos como estes, que aprendam e que não andem a fazer perguntas, que a resposta é muito simples, é muito clara, só que as pessoas não a querem. E eu não posso dar as respostas todas, que tenho muita pessoa, muita gente para administrar. Se vocês estão a estudar a Bíblia, por amor de Deus, capacitem-se de uma coisa. Têm pouco tempo, o Espírito de profecia vai ser retirado da igreja, vai ser retirado a igreja, vai ser retirada a Bíblia, e vocês não se ponham aí com questões loucas agora. Virem-se para Deus e salvem-se. Boa tarde e bom sábado.